Olá, turminha do sétimo ano. Vamos falar um pouquinho sobre álgebra. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Provavelmente vocês devem lembrar alguma coisa que a gente já falou anteriormente. Mas vamos lá, né? Bom, quando fala de álgebra, opa, o que é isso, álgebra? Álgebra, então, é a parte da matemática onde a gente vai estar falando sobre números desconhecidos. E esses números que a gente não conhece ainda, a gente vai usar letras, tá? E essas letras a gente chama de variáveis ou incógnitas. Com elas, quando a gente cria, né, uma expressão algébrica, é quando a gente coloca letras e números, certo? Bom, então vamos lá. Expressões algébricas. Ah, então tem letras e tem números. Isso, tem letras e tem números. Olha, dá uma olhada aí, né, na expressão numérica. Qual a diferença de expressão numérica com expressão algébricas? Expressão numérica tem apenas números, né? Expressões algébricas a gente já coloca letras, certo? Assim, né, para a gente escrever as expressões algébricas, usaremos a linguagem matemática. Matematiquês, né. Opa, o que é isso, professor? Ah, é uma linguagem, né, que eles criaram para facilitar na hora que a gente estiver resolvendo alguma situação, problema, certo? Então nós temos em algumas linguagens matemáticas, somente algumas, que a gente vai estar usando mais vezes, né, na hora que estivermos, assim, elaborando, né, uma expressão, criando uma ou resolvendo uma situação, problema. Quando eu falar assim, é o dobro de um número. Dobro, eu sei que é multiplicar por 2. Todas as vezes que falar de um número que eu não conheço, eu vou chamar por uma letra. Tem que ser só X? Não. Pode ser Y, Z, A, B. Só que o mais usado é o X, depois o Y, certo? Então nós temos aqui algumas expressões. O dobro de um número, 2x. A metade de um número, metade dividir por 2. Então vai ser x sobre 2. A soma de um número com seu triplo. Opa, a soma de um número. Eu conheço o número? Não. Soma é adição, é mais. Triplo é 3x. Né? A diferença entre o número e a sua terça parte. Diferença é o sinal de menos, subtração. Então, x menos x sobre 3. A soma de três números consecutivos. Ó, todas as vezes que falar consecutivo, é uma sequência. Então eu tenho x, depois eu tenho x mais um e x mais 2, porque são três números que pediu. Se pediu a soma de dois números consecutivos, ia ser só assim, ó, x, que é o número, e o outro seria x mais um. Letra F tá assim, a altura de uma pessoa é maior do que a altura da irmã da pessoa. Você conhece a altura de uma e de outra? Não, e são pessoas diferentes, então nós vamos chamar de letras diferentes. Aí usei o quê? O sinal de quê? De maior. Depois, o quádruplo de um número mais 10. Quádruplo, 4 vezes. Então, 4x. E mais 10 resulta. Opa, aí eu ponho igual a 46. Viram que nós temos aí, né? Algumas linguagens matemáticas. Existem várias, nós vamos conhecer, né? Aos pouquinhos, turminha. Bom, nós temos aqui uma situação em que a Maria tem 12 anos a mais que a sua irmã. Então você sabe a idade da irmã da Maria? Não. Então a gente vai chamar de X a idade da irmã dela. E como ela tem 12 anos a mais, então vai ser X mais 12. Essa vai ser a nossa expressão algébrica para a situação apresentada. Olha uma outra situação. Beto comprou certa quantidade de figurinhas, sabendo que cada figurinha custou 50 centavos. Uma certa quantidade. Qual a expressão para representar o total pago pelas figurinhas? Opa, as fiogurinhas. Tem um errinho ali? Tem nada não. Bom, números de figurinhas é X. X é o meu número de figurinhas. Porque eu não sei quantas figurinhas ele comprou. Agora, a expressão para, né, para ele vai pagar o valor que vai ser pago, cada figurinha não custou 50 centavos? Então, vou fazer 50 vezes X. Eu tirei o 0, ali só para a gente, né, escrever uma equaçãozinha, mas pode colocar 0,50. Então, né, o valor numérico de uma expressão algébrica, ela sempre será substituída por um número. Preste atenção, usaremos parênteses
certo? Para poder colocar esse valor que será atribuído à nossa expressão. Cada expressão, né, nós teremos um valor para ser atribuído. Então, nem sempre é o mesmo. Se precisar, pause o vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha aí como que foi feita a substituição do valor 2, né, nessa expressão. E espero que vocês compreendam, né? Observem direitinho para a gente continuar a nossa aula, ok? Então, vamos ver mais exemplos, que nem sempre, né, basta ter apenas um valor. Observem essa outra expressão. Observem aí, né, que nós temos uma expressão e ela será substituída por dois valores de x. Primeiro valendo 3, depois valendo negativo 1. Verifiquem que foi necessário colocar o parênteses, né, para substituir e olhem lá as regrinhas, né, lá dos sinais dos números inteiros. A gente tem que lembrar que primeiro é o quê? Né, a multiplicação, depois a adição e a potenciação também. Cuidado com os sinais, certo? Bom, ficaremos por aqui, de olho nas tabelinhas. Sempre que necessário, procurem as aulas anteriores, dá uma olhadinha naqueles cards que a tia deixou, né, o link do card, dá uma olhada lá no YouTube na aula que a tia postou, dá uma olhada lá no que foi anotado no caderno de vocês, certinho? Vocês vão sair super bem, não é certo, turminha? Então vamos lá, né, finalizando aqui essa parte com a professora Edna Vieira, porque mais instruções depois. Beijinho! Até a próxima aula!